Fala, galera, bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Mengão para você. Pois é, a gente está chegando aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro e a gente vai falar sobre o Gabigol, né? Novidade do Gabigol, justamente nos treinos do Flamengo. O Marinho, né? Que confirma sua ida aí para o Fortaleza, rescisão do Marinho. A gente vai falar sobre muitas notícias do Mengão, inclusive o Flamengo que admite aí mudanças em propostas por Alan e também De La Cruz, né? Atualizações de mercado aí para vocês. E detalhe, a gente trouxe isso ontem numa live, que algumas coisas tinham mudado, o Alan mais próximo, continua sendo o jogador que está mais perto, apesar de muito pateticano aí, achando que o Flamengo não ia conseguir contratar o Alan, é ele que está mais perto, inclusive, que o De La Cruz para chegar. É que os caras que têm a gente como nosso... A gente tem... Os pateticanos têm o Flamengo como o maior rival, né? Então... fazer o quê? Deveria ser o Cruzeiro, né? Mas não, é o Flamengo. Fazer o quê? Coitados, cara. Bem, a gente vai falar sobre tudo isso. Flamengo aí também tentando destravar essa negociação aí, né? E dirigentes estão confiantes na vinda do Alan. O Flamengo tem uma carta aí na manga para contratar o Alan. O Rodrigo Caio, né? Que deve sair do Flamengo. A possibilidade é grande da saída do Rodrigo Caio. O Cruzeiro está na tentativa. E Rodrigo Caio e mais 5 podem estar de saída do Flamengo. A gente vai falar também sobre essa projeção de 2 bilhões para a construção do estádio do Flamengo, como que o Flamengo pode conseguir isso, de que forma o Flamengo pode conseguir isso, né? Inclusive sendo muito debatido internamente no Flamengo, essa situação envolvendo os 2 bilhões aí para a construção do estádio. O Flamengo que se vê refém hoje do governo e do Maracanã. Também vamos falar dos 62,5 milhões, né, que a Roma pretende pagar no Ayrton Lucas. Ainda assim, volto a dizer, falei ontem, falo agora, é pouco, tá? Desejo aí do Mourinho a contratação do lateral esquerdo do Flamengo e da seleção brasileira, destaque do Flamengo e da seleção brasileira, deve inclusive também ser titular no jogo da seleção novamente, né? Ele que foi bem na estreia na seleção brasileira. Bem, a gente chega aqui também, lembrando você que você pode aí garantir até 250 mil reais, a rodada está aberta, então o link está aí no chat, no comentário fixado, 6 de 6 para você. Também tem os links aí dos nossos grupos do Telegram. Tem um grupo agora totalmente novo, que eu vou colocar aqui no comentário fixado, junto com outro grupo importante nosso, que é o de Mines. Esse grupo novo é de dicas esportivas. Você pode receber 24 horas por dia dicas esportivas. O pessoal cobra por isso. A gente não vai estar cobrando, você vai entrar de graça, além de ter um bônus espetacular lá esperando por você, tá certo? Então acesse agora mesmo nossos grupos do Telegram e também faça o seu cadastro e jogue na rodada com 6 de 6. É isso, rapaz. Vamos chamar aqui a nossa vinheta e vamos para as notícias do Mengão. Pois é. Bem, a gente começa aqui falando sobre Ayrton Lucas, né? Acho que é importante, o torcedor do Flamengo quer saber. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que falou que não há dinheiro no mundo, a não ser que paguem a multa, né? Multa de 45 milhões de euros, tá? A multa hoje do Ayrton Lucas de 45 milhões de euros. Eu faço aqui a cotação aproximada para vocês, 250, 270 milhões de reais. E a Roma está querendo pagar aí 62,5 milhões, tá? O Mourinho, né, o Bola VIP até colocou aqui, o Mourinho faz ligação e Roma aceita pagar caminhão de dinheiro para contratar titular do Flamengo. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente falou que tinham times italianos interessados nele, junto lá com o Ekren Conor, né, que foi uma matéria casada. Ele assinou e também disse que eu tinha confirmado a informação, eu tinha passado algumas coisas para ele. Então, essa informação aí
procede, tem clubes italianos interessados no Ayrton Lucas e também o Arsenal, tá? A gente tinha trazido aqui. Proposta nenhuma chegou até o momento e eu não acho que a gente tem aí que se preocupar muito, mesmo com o desejo aí do Mourinho, tá? A matéria fala aqui no Bola VIP o seguinte: trata-se da Roma, de José Mourinho. A equipe italiana está buscando um reforço para esse setor e gostaria de contar com o futebol do titular do Flamengo. A Roma, inclusive, prepara uma oferta de compra e vai oferecer cerca de 12 milhões de euros, 62,5 milhões de reais, para tentar convencer o Mengão a liberá-lo. Só que é um jogador que é titular de seleção brasileira. 12 milhões de euros não é nada para um jogador com o lucro desportivo que o Flamengo tem, o Ayrton. O Felipe Luiz, a gente vai falar sobre isso aqui, deve se aposentar no final do ano. Então o Flamengo pode ficar sem lateral esquerdo nenhum, já negociou o Ramon, não tem a menor condição. O Flamengo pagou cerca de 7 milhões de euros para comprar o Ayrton Lucas de forma definitiva. O jogador está muito feliz no Mengão, né? Foi convocado, jogou bem, então eu sinceramente não vejo aí muito fácil tirar o Ayrton Lucas do Flamengo. Falar aqui também do Rodrigo Caio, muito torcedor falando comigo com relação a isso, que a gente tem que desapegar, que é hora de desapegar dele e de mais 5 jogadores, né? O Flamengo planeja aí mudanças, 3 jogadores inclusive já foram aí avisados que não serão aproveitados, segundo a matéria também do Bola VIP aqui. É o que a gente já tinha falado também esses dias. Tratam-se de Vidal, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, né? E aí o Flamengo pretende renovar o Bruno Henrique por mais 2 anos, o Everton Ribeiro por mais 1 ano, tá? E também vai avaliar algumas outras situações. O Davi Luiz, ele tem a renovação automática, pode ter um acordo aí com a diretoria do Flamengo. Mas é isso, basicamente, tá? Seriam esses 3 jogadores, né? O Felipe Luiz, o Vidal, Felipe Luiz porque se aposenta, né, no final do ano, o Vidal e o Rodrigo Caio. A questão dos outros jogadores que eu falei, né, o Flamengo até já está avaliando aí a questão de renovação. E o Bruno Henrique, cara, tenho certeza que vai dar a volta por cima, já fez uma boa entrada naquele jogo, né, fez aquele golaço de cabeça, voou, né, tá voando nos treinos também, então eu não vejo motivo aí, né, pro Flamengo dar mole e não renovar com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro. Também está muito bem o Ribeiro, né? E o Flamengo vai precisar dele, vai precisar ter mais opções ali na meia. Bem, a questão dos 2 bilhões, né, que podem mudar a história do Flamengo, o Landim aí buscando formas de construir o estádio oficial do Mengão, né? Ele está trabalhando muito para isso, está buscando isso, inclusive os dirigentes seguem trabalhando a fim de resolver algumas pendências. No departamento de futebol, a ideia é se reforçar já na abertura da janela. O Flamengo está buscando várias frentes ali. Tem a questão com o BRB, tem a questão com a Adidas, tem a questão que o Landim está vendo, a questão de SAF, tem a questão da Libra, né? Então o Flamengo busca de várias formas aumentar as receitas, se reforçar para ganhar mais premiações de títulos. E aí a gente trazendo para vocês aqui, inclusive, né, que olha só, a informação aqui, o presidente do Flamengo também vem se mexendo para colocar o projeto que ele tem em mente, um estádio para mais de 100 mil pessoas. O Flamengo já tem uma ideia, né, de que para esse estádio dos sonhos do rubro-negro sair do papel, teria que gastar cerca de 2 bilhões de reais, né? E isso pode chegar, inclusive o Mauro César foi quem trouxe essa primeira ideia anteontem. Ele falava o seguinte: se o Flamengo tiver a possibilidade de alavancar dinheiro, seja numa SAF parcial, que é vendendo 30%, 40%, ou parceria, no caso, com o BRB, uma venda, por exemplo, de parte do BRB, né, que já está valendo bilhões. O clube tem que alocar o dinheiro para o estádio. O Flamengo não tem fins lucrativos, ele vai ter que pensar no que fazer. E o estádio seria essa opção. Pelo que eu sei,
Essa é a intenção do Landim, se for na gestão dele, pegar essa grana e fazer algo maior, tá? Então o Mauro César falando que essa é a intenção do Landim, tá? De construir, usar o dinheiro que vem a entrar de uma SAF para construir o estádio aí para mais de 100 mil pessoas, o estádio de 2 bilhões de reais, tá? Então isso também, esses 2 bilhões seriam para compra de um terreno, para construção, para tudo, tá? Para o valor inteiro, tá? Seria justamente para arcar com tudo com relação ao estádio. Então, os 2 bilhões de reais, tá? Para arcar com todos os custos. Essa seria aí a projeção do presidente Rodolfo Landim. Olha só, o Flamengo tem carta na manga, segundo o jornal Lance, para tentar concluir a negociação do Alan. Tá? Então, de olho na próxima janela de transferências, o Flamengo não desiste. E aqui fala que o principal motivo que o Flamengo tem essa carta na manga, tá? É justamente a questão do desejo do Jorge Sampaoli, né? E um antigo também combinado entre os clubes, né? Inicialmente, o Atlético Mineiro queria 10 milhões de euros para a negociação de Alan. No entanto, a proposta final do Flamengo foi 7,5 de euros, 39,36 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos, mais 1,5 milhão por bonificações. A transação que giraria em torno de 9 milhões de euros, 47,23 reais, foi vista com bons olhos pela administração do Atlético Mineiro, isso porque o clube passa por problemas financeiros e tal. Então, o que acontece? O pessoal, os investidores do Atlético acharam muito bom. Então, tem os investidores a favor, tem a questão também da dívida, das dívidas que eles têm, inclusive com o Bertolucci, né? Então, isso tudo pode ajudar para que o negócio seja realmente fechado, tá? Essa é a carta na mão que o Flamengo tem. Outro fator que pesa na volta atrás é o fato de reforçar um rival direto, mas tudo isso vai deixar de pesar quando se fala em dívida em momento difícil do Atlético Mineiro, tá? Então, a gente sabe que o Flamengo aí tenta a contratação do Alan, né? E tem alguns fatores que podem jogar a favor do rubro-negro. Também saiu na Goal que o Flamengo tenta destravar a negociação por Alan do Atlético Mineiro, e eles falam que, olha só, antes da saída, foco neste início da semana está destravar a negociação. Antes da saída do Eduardo Cudê, o Flamengo havia avançado, no caso, bem pela compra do jogador, né? A Goal fala, inclusive, aqui que o Flamengo avançou muito, esteve muito perto de anunciar, e a negociação, no entanto, travou após o imbróglio envolvendo o treinador que entregou o acordo no vestiário após o empate com o próprio Red Bull Bragantino em 1-1. Um dos motivos, inclusive, foi a negociação envolvendo o Alan e a saída de Nathan Silva. O treinador não gostou da postura da diretoria, que não garantiu reposição à altura. Com a crise instalada, o Galo decidiu travar a negociação, enquanto o Flamengo esperava um desfecho positivo e já sonhava em ter o seu volante no Ninho do Urubu na semana passada já para treinar. Olha, a matéria confirmando tudo que estava sendo falado, né? Que já pensavam nele, inclusive, lá para treinar no Ninho do Urubu. Então, segundo soube a Goal, o Galo não descarta completamente fazer negócio, mas já avalia fazer mais algumas exigências para vender o jogador. Inicialmente, a diretoria atleticana desejava receber 10 milhões de euros pelo volante, mas havia topado os 9 milhões de euros oferecidos pela diretoria do Flamengo. Se recuperando aí de uma lesão na coluna, o Alan já está de volta aos gramados, né? E vive aí a expectativa de iniciar a transição esta semana. O jogador tem previsão de retorno aos gramados no mês de julho, tá? Então, a gente sabe que a negociação aí com o Atlético virou uma novela e a gente tem que, óbvio, né, buscar fechar isso aí, mas a janela nem abriu ainda. Julho, ainda falta muito aí para chegar a julho, tem mais de 10 dias aí para julho, né? 10 dias, né? 10 dias para julho, mas
tem 13 dias para a janela abrir, então o Flamengo tem algum tempo ainda aí para correr atrás desse acordo. O Flamengo, então, saiu no GE que já admite mudanças aí em propostas por Alan e De La Cruz. O Flamengo debate aí com o Atlético Mineiro alterar o pagamento em bonificação para ter o volante e considera aumentar o valor a ser pago pelo uruguaio do River Plate. Tá? Então o Flamengo aí, segundo o GE, pode estar aumentando o valor e acaba com a meta. Né? Acaba com aquela meta de necessidade de bater meta para pagar, e o Flamengo aumenta o valor e esquece meta. Tá? Olha só, vamos lá. Por Alan, o Flamengo aceitou pagar 9 milhões de euros, como a gente já tinha falado, e o impasse entre as equipes é justamente a questão da bonificação. Tá? A diretoria do Flamengo está acostumada a bonificar os clubes de acordo com os títulos que o jogador ganhar, e também é bonificada dessa forma, né? Casos do Pablo Mari, Davi Luiz e tudo mais. Porém, o Galo não vê com bons olhos o modelo e o Fla entende a questão e tenta a alternativa de pagar por partidas disputadas. Tá? Então, mudar isso aí também. O debate agora é uma bonificação quando o Alan completar 40 jogos como titular, e a cláusula está sendo estudada pelos dois clubes. O Flamengo entende que pode ser um caminho, né, para ter o volante, e muito provavelmente só teria o gasto de 1,5 milhão de euros com a bonificação no ano que vem, já que a meta dificilmente seria batida ainda em 2023, né? Então, a meta seria batida provavelmente em 2024. Por outro lado, o Flamengo também não vê problema em manter a bonificação por títulos, assim como fez em outras negociações, como no caso do Everton Cebolinha. Tem o Davi Luiz também. Caso conquiste alguma das três frentes, a diretoria carioca se vê tranquila para pagar o valor da cláusula. Tá? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, vocês entenderam? O Flamengo pode estar fazendo a bonificação de uma forma que fique melhor para o Atlético Mineiro, seja menos problema para eles. Ele cumpriu 40 jogos como titular, o Flamengo paga o restante da bonificação. Né? A negociação com ele nunca foi considerada fácil, segundo o GE. Né? O Flamengo ainda está otimista para um final feliz. Eu também tenho essa informação de dentro, já que conta com a vontade do jogador em jogar no Rio de Janeiro. Normal. A mudança de técnico e a crise que se instalou, foi o que a gente falou ontem cedo, né? Nas últimas semanas atrasou, mas não paralisou a negociação. As partes seguem conversando. Vale destacar que os investidores do Atlético Mineiro concordam com a negociação, como a gente tinha falado ainda agora. Tá? Então, a dificuldade pelo De La Cruz também subiu. Tá? A situação deles do River Plate na Libertadores dificultou a negociação. O jogador quer defender o clube brasileiro, mas as tratativas estão a passos lentos, com a chance dos argentinos avançarem às oitavas. Né? O Flamengo entende que muito provavelmente só dará mais um passo na negociação depois da definição da Libertadores. É torcer pro The Strongest. Não tem jeito. Pro De La Cruz vir, a gente tem que torcer pro The Strongest. Não tem jeito. Eu vou torcer pro The Strongest. A primeira proposta foi de 7 milhões e meio de euros, cerca de 39 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos. Não agradou os argentinos, né? E aí o staff tenta encontrar um valor mais vantajoso para conseguir a liberação do De La Cruz. Flamengo aí buscando, né? O Fla já admite aumentar a proposta. Vão ter conversas aí com o staff do jogador para saber o que o River entende como justo, tá? A gente então tem aqui também mais informação para passar para vocês com relação ao Marinho, né, que rescindiu o contrato com o Flamengo e assina com Fortaleza até 2025. Tá? Então, Marinho, novo contratado do Fortaleza, fez uma rescisão amigável com o Flamengo. Os dois lados decidiram pelo melhor, o que é importante. Teve conversa, resolveram, e aí o Marinho, então, rescindindo com o Flamengo, recebendo algumas das coisas que tinha direito, cedeu um pouquinho aqui, o Flamengo cedeu um pouquinho lá, tudo resolvido, é o que tem que se fazer, é o melhor a se fazer, e o Marinho seguindo o caminho aí para o Fortaleza. Ele que estava afastado das atividades, tinha conseguido voltar, ser reintegrado. Vamos lá.
essa hora da manhã aí, o paparazzo tá com sono, vai dormir mais um pouquinho, tá gravando. Os próximos jogos do Flamengo, falei para vocês, Red Bull Bragantino, né? Fora, jogo que a gente estaremos lá. Santos e Flamengo, também brasileiro, tá? Aí 18h30 do dia 25, domingo. E Alcas na Libertadores, dia 28 às 21h30. Esses são os próximos jogos aí do Flamengo, tá? Passar para vocês aqui que o Gabigol iniciou a transição no campo, tá? E o Flamengo, então, voltou aos treinos na segunda-feira após o recesso, após a folga, e tivemos aí o atacante na academia, na fisioterapia, e foi para o campo pela primeira vez, né, desde do começo da data FIFA, né? Então, o Gabi não treinou com os companheiros, mas já começa aí uma transição no campo, tá? Depois da folga aí no domingo, o Flamengo iniciou esse trabalho na manhã de segunda-feira. Amanhã também vai estar de manhã, hoje está sendo de manhã também, 9 da manhã. Amanhã também vai ter o treino às 9 da manhã. Tá? Você pode estar assistindo esse vídeo aqui um pouco depois das 9, então por isso que eu estou falando que amanhã tem um novo treino. Na terça, hoje, teve outro treino aí às 9 horas da manhã. Então o Flamengo treinando, se preparando, viaja na quarta-feira após o treino, né? Justamente para Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira às 21h30. Então o Gabigol aí se recuperando, né? Não há certeza que o Gabigol participe desse jogo de quinta-feira. Como a gente falou, não treinou com o restante do elenco, a situação é igual de Matheus França, que se recupera de dores no pubis, tá? Então, dúvidas aí para o Gabriel Barbosa, Gabigol, e também, né, dúvida com relação ao Matheus França, tá? O cenário de Gabigol não preocupa a curto prazo, tá? Ele segue a programação do departamento médico para entrar na próxima semana zerado das dores originadas pela lesão no quadríceps esquerdo, sofrida na vitória de 2-0 sobre o Fluminense no dia 1º de junho. Tá? Então ele não preocupa para o restante da temporada, vai melhorar, mas a gente sabe que sempre, né, tem o risco de desfalcar, de não começar jogando a próxima partida, né? Também a expectativa que nos próximos dias ele se junte ao elenco principal na preparação para o jogo contra o Bragantino. Temos ainda mais 2, contando hoje, né? Mais 2 treinos antes da viagem para Bragança. Vamos ver se o Gabriel Barbosa, o Gabigol, se recupera a tempo, né? Queria convidar você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. É isso, muito obrigado, né? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, né? Obrigado pela audiência, um grande abraço, um bom dia, uma excelente praia para quem vai ter condição de ir para a praia. Hoje, dia de sol, finalmente, no Rio de Janeiro também. Um excelente dia de trabalho para quem vai trabalhar. Tem todos os tipos de pessoas hoje. Tem a galera que está pegando trabalho agora. Um grande abraço, valeu, fui!